Pessoal, estamos aqui novamente no nosso programa. Hoje nós temos um assunto muito bacana para falar com vocês. Estou aqui com o Davis. O nosso programa, o Sucesso Passa por Aqui, tem ajudado algumas pessoas, tem recebido algumas ligações, o pessoal tem passado o WhatsApp para mim. E a intenção do nosso programa é ajudar você a ser um cidadão melhor, a ser um empreendedor melhor, um chefe de família, um cara que traz alegria para a sociedade. Ó, tá muito legal. Nós vamos falar coisas importantes sobre educação financeira, vamos falar um pouco do empreendedorismo. Ó, eu tenho certeza, você vai gostar muito mesmo. E pode dar sua opinião aí, falar o que você achou, se você gostou ou não. A gente está aberto a todas as críticas. Legal aí, ó. Fica com a gente aí que você vai gostar muito. As pessoas estão na busca da tranquilidade. Todo mundo está na busca da tranquilidade. Todo mundo está na busca da felicidade. Do conforto. Do conforto. E as pessoas andam tão ansiosas que não sabem que está pertinho, mas não conseguem alcançar, porque a mente dessas pessoas, elas estão com o passado, elas estão assim de uma forma diferente da que eu vou explicar hoje. Como eu disse para você algumas vezes, muita gente correndo atrás do vento. Uhum. Muita gente correndo atrás do vento. Como eu insisto sempre nas mesmas coisas, os vídeos que eu assisto falo o mesmo, os livros antigos são os mesmos, mas tem que entrar na mente do ser humano. Famílias são destruídas, brigas familiares, briga porque tem pouco dinheiro, briga porque tem muito dinheiro. Então, precisa saber lidar com o dinheiro, nós precisamos saber gerenciar o dinheiro, nós precisamos saber o que é o montante que deixa você confortável. Pessoas correndo atrás de mais e mais e mais e mais e deixam de viver. Então, eu tenho assim algumas coisas para continuar falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, para que a gente consiga essa tranquilidade que a gente tanto quer. E agora você sabe que o governo, que entrou um governo novo, que ele vai querer que as pessoas gastem mais dinheiro ainda. Ele vai motivar o crédito. Então ele vai fazer de tudo para motivar o crédito e mais pessoas caindo no charco de lodo, mais pessoas se endividando, levantando de manhã, correndo para ir trabalhar, chegando à tarde na sua casa e vira uma rotina, mas não é uma rotina gostosa. Uma rotina gostosa é quando você chega na sua casa, está tudo bem, está tudo tranquilo, você pode passear com a família, você pode ir num restaurante, você pode ir numa pizzaria, você pode passear no shopping. Isso é uma rotina gostosa, mas aquela rotina que você chega na sua casa e vê a sua esposa de cara feia, né? Vê o seu filho de cara emburrado, porque não conseguiu comprar o que ele queria. Ele não conseguiu comprar porque não sobrou dinheiro para ele comprar. E sempre a coisa, ó, eu não tenho dinheiro agora, espera mais um pouquinho. E as brigas começam, aí a família se desfaz, as pessoas perdem até a espiritualidade. Então, eu insisto muito nesse assunto para poder ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor, que elas alcancem uma vida melhor. Por isso que eu escrevo livro, por isso que eu aconselho pessoas individualmente, por isso que eu faço podcast, para que a minha mensagem, mas a mensagem das outras pessoas, que tem uma infinidade de pessoas na internet com boas intenções, que eu vejo que eles vão falando e aos poucos isso vai sendo introduzido na sociedade. Enquanto não for introduzido na sociedade, como eu disse para você da última vez, as pessoas gostam de balada, as pessoas gostam de fazer coisa sem sentido algum. Você precisa se divertir, sim. Você precisa sair com a sua família, você pode ir na praia, mas tudo você tem que ter uma disciplina, um equilíbrio, uma disciplina e o bom senso, saber se aquilo é o momento, se aquilo não. Então, eu me baseando até em alguns versículos bíblicos. Eu gosto de citar, tem um amigo meu que falou, Mauro, você fala que tem na Bíblia, mas eu gostaria que você citasse o número do versículo bíblico. Então, eu trouxe até uma colinha, porque às vezes eu não sou obrigado a decorar, porque as pessoas pensam assim, eu vou decorar e ele pensa que ele é o bambambam porque decorou, né? Eu falo sempre para todo mundo que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, e não aqui na nossa mente. Decorar é uma coisa, mas deixar no coração e você utilizá-la é uma forma completamente diferente. Então, eu tenho assim, ó, no Provérbios 30,
capítulo 30, versículo 25. As formigas, criatura de pouca força, contudo, armazena sua comida no verão. Olha só. Então vamos pegar o exemplo da formiga. Aqui fala uma criatura, eu pesquisei um inseto, mas vamos falar sobre a formiga. O que significa isso? O que significa o verão? O verão é onde você está com o seu trabalho, a bonança. Não precisa ser muito, mas você está ganhando seu dinheiro, está entrando seu dinheiro. Não importa a quantidade que você ganha. Eu vou partir de um princípio de R$3.000. Uma pessoa ganha R$3.000, então ela está no verão. Não sei quanto tempo vai durar esse verão, mas pode durar muito tempo. Então ela está ali ganhando R$3.000 e ela consegue colocar o padrão de vida dela dentro desses R$3.000, abaixo dos R$3.000, 10% abaixo dos R$3.000. E ela vai conseguir viver muito bem e ela vai ter uma tranquilidade. Então, o que ela vai fazendo? Ela vai levar uma vida onde ela vai pegar uma parte desse dinheiro e ela vai estar poupando esse dinheiro. Ela não precisa investir agora, mas ela vai poupando esse dinheiro. Se você pegar 10% de R$3.000, dá R$300. Se você colocar R$300 na poupança, em um ano você já tem 3.600. Aí você tem a mágica dos juros compostos, né? Se você deixa... Eu falo poupança, mas depois que você chegou num certo volume de dinheiro, você pode ir para o Tesouro Selic, você pode ir para outras aplicações. Tem várias aplicações que te dão um montante melhor. Aí tem a mágica dos juros compostos, né? Aí daqui a pouco você vai vendo aquilo vai crescendo. Mas eu vejo ao contrário. Ao invés das pessoas guardar os 10%, as pessoas ficam devendo 10%, devendo 20%, 30%. Às vezes, eu devo até o dobro do que elas ganham. Você acha que é feliz uma pessoa assim? Você acha que você vai trabalhar já com aquela agitação? Pô, trabalhei o mês todo para pagar minhas contas e você não consegue pagar? Isso, para mim, é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Eu disse anteriormente para você, se quando começar o ano, você fizer umas contas, começou o ano agora, e você começa a fazer umas contas, o ano começou agora, o ano de 2023, eu vou pegar e vou fazer tudo possível, vou continuar a minha rotina, vou ver o que acontece no final do ano de 2023, depois de 12 meses, você vai pegar um papel, vai fazer a conta, e falar, não aconteceu nada. 97% da população está desse jeito. Eles falam 90%, mas vou falar para você, 97%. Mas vou colocar 90%, que diz as estatísticas. Já pensou 90% das pessoas? Faz uma conta. Chega no final do ano, meu Deus, não sobrou nada. Esses são 90%. Né? 97% vai dizer, poxa vida, não sobrou, mas ainda eu estou devendo. Uhum. Então, que é pior ainda. Então, o ser humano, ele precisa sair dessa situação. E para sair dessa situação, nós temos que adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. Eu costumo dizer muito, e você já ouviu falar isso, eu não sei se eu sou uma pessoa inteligente, mas eu não gostaria de ser inteligente. Eu quero ser uma pessoa sábia. Uma pessoa inteligente, ela resolve problemas complexos, mas uma pessoa sábia cria, ela não resolve, ela cria soluções, né? Não resolve problema, cria soluções. Você vê, nós estávamos falando há pouco sobre a Apple, né? Pessoa criativa, são pessoas criativas. Então você tem que criar soluções. Você pode ser inteligente, você pode ser sábio e você pode ter conhecimento. O conhecimento é aquilo que você adquire através da leitura. O conhecimento você adquire através de um programa saudável de internet, através de um podcast, através de um vídeo. Então você vai adquirindo conhecimento, você vai se enchendo do conhecimento. Né? A sabedoria é a experiência que você adquire na sua vida toda. Você adquire uma experiência na sua vida toda, com o conhecimento que você tem, você junta, é uma química que você junta os dois. E você fala, poxa vida, dá para eu criar alguma coisa, dá para eu fazer alguma coisa para mudar o mundo, para mudar o meu bairro, para mudar a minha cidade, para mudar o meu estado e para mudar a minha família. O ser humano foi feito para ter família, você sabe disso. A maioria, o instinto nosso é se casar e constituir família. Mas a mulher sempre sonha em ter um bom marido, né? Esse bom marido que compre uma casa, aquele bom marido que tem um carro, que respeite ela.
E às vezes a mulher casa com uma boa pessoa. Ele é fiel, ele tem carro, ele tem uma casa, mas ele não tem juízo, ele não tem o bom senso. E ele começa a gastar para satisfazer o desejo da família. Ele começa a gastar para satisfazer o desejo da família. Para ele não importa quanto ele vai gastar, mas ele quer ver a família dele feliz. É isso que acontece. Não, eu quero ver minha família feliz. Não importa, eu quero ver meu filho na melhor escola, eu quero ter um bom carro, eu quero ver minha família feliz. O dinheiro depois eu corro atrás disso. Não. Se o dinheiro sair na frente, ele vai numa velocidade tão grande que você não alcança. Os juros, ele vai numa velocidade tão grande que você não alcança. Você vai, o carrinho que você comprou, você pode colocar a velocidade que você quiser, que você nunca alcança. Então, a velocidade do que você ganha tem que ser muito maior do que a velocidade das dívidas que você contrai. Tá? Então, a velocidade do dinheiro que você ganha, né, tem que ser muito maior do que a velocidade das dívidas que você contrai. Olha como que é interessante. Porque as pessoas se desesperam em contrair dívidas, desesperadamente, para satisfazer o ego de outra pessoa que não é dele. Porque você sabe que a gente gosta de deixar outras pessoas felizes. A gente gosta de ver um amigo feliz, a gente gosta de ver a esposa, a família feliz. E muitas vezes a gente entra num confronto que depois que você fez a besteira, depois que você fez a dívida, você se encontra numa situação que lá na frente você vai sofrer a consequência. Quando a família descobre que você não está com dinheiro suficiente, ou quando acontece um imprevisto e você perde o emprego, porque isso acontece, e eu pergunto para as pessoas que estão nos vendo agora, não importa o salário que você ganha, se é 5 mil, 10, 15, 20, 50 mil, se você perdeu o emprego hoje e nunca mais arrumar emprego, as portas se fecharam, o que você vai fazer da sua vida? Você tem uma reserva, né? Isso mesmo, a pessoa não tem reserva. Pelo menos, né, Mauro? O que vender, né? Pelo menos o que vender. Pelo menos ele adquiriu o conhecimento, a sabedoria, para poder criar alguma coisa, para poder vender alguma coisa, para poder montar uma loja, para poder montar uma fábrica, para montar, nem se for alguma coisa na internet, porque a gente sabe, se você especular, você vai ganhar dinheiro. Então, eu pergunto para as pessoas agora, você fechou as portas para você. Se não importa o salário que você tem, se você não tiver uma reserva de emergência, que é obrigatório, isso é necessário que todos tenham essa reserva de emergência. Isso não está escrito em nenhum lugar, mas pela experiência que a humanidade tem, pelos livros que eu leio e pelo conhecimento que eu tenho, todas as pessoas que não fizeram uma reserva de emergência, que não colocaram, e não adianta, tem que ser liquidez imediata. Eu vou explicar para você por que liquidez imediata. Você fala assim, eu não tenho reserva de emergência, mas eu tenho um carro para vender. Mas eu tenho um terreno para vender. Isso não é liquidez imediata. As pessoas vão te explorar, e esse terreno que você tem para vender, ele custa 200 mil reais. Aí vai chegar uma pessoa com conhecimento, com sabedoria e com expertise de mercado, os 200 mil que você quer no terreno, ele vai oferecer 120 mil. Então você já perdeu 80 mil daquele terreno, porque não é liquidez imediata. Então, isso não é reserva de emergência, você tem o patrimônio. Patrimônio não é reserva de emergência. Reserva de emergência é aquilo que você já vai no banco, você saca em 2 dias, ou no mesmo dia está na sua conta. Você tem um carro, imagina, você consegue vender um carro em uma semana, a não ser que se o carro for muito bom, e você for vender muito barato, você vai perder dinheiro. E tem gente perdendo dinheiro, e tem gente perdendo casa, e tem gente perdendo apartamento, porque na situação que eu desenhei para você, se hoje você perder o seu emprego, para qualquer pessoa, faça a pergunta, Brasil todo, mundo todo, e não tiver uma reserva de emergência, olha, a vida dele vai estar muito ruim, e vai ser muito difícil ele se levantar. Então, eu vou aconselhando as pessoas, e tem muitas pessoas que me procuram, e eu vejo que é falta de juízo, é falta de juízo. Então as pessoas não têm juízo, eles vivem hoje intensamente. Ele vem de uma cultura antiga que ele vive hoje intensamente, sem pensar que vai existir o amanhã. Porque ele aprendeu com alguém, com aqueles amigos inoportunos, aqueles amigos que você está numa roda e não tem absolutamente nada. Você vai receber conselhos daqueles seus amigos, não tem absolutamente nada. São pessoas que são zero à esquerda, não tem onde morar, não tem onde cair morto. Que isso? Larga a mão de ser bobo.
Que é isso? Vai passear com a sua família, vai em tal lugar, troca de carro, troca de casa. Quem são essas pessoas para te aconselhar? Essas pessoas que falam dessa forma são pessoas fracassadas e pessoas que não têm históricos. Então, se você agora tem um amigo, por isso que a gente fala, nós temos que ter pelo menos algumas amizades mais interessantes, que são essas pessoas que podem nos mostrar o caminho, que podem falar, olha, vem cá, eu vou dar um conselho para você, como eu estou fazendo hoje, vem cá, vou dar um conselho para você, você tem que fazer assim, assim e assim. Vai se divertir sim, você tem que pegar uma parte do que você ganha e fazer, você se gosta de fazer planilhas, fazer um monte de coisa, eu não faço nada disso, está aqui na minha cabeça. Embora eu use um caderno para escrever algumas coisas, porque um professor meu falou, e muitas pessoas falam que quando você escreve, parece que aquilo dá certo, né? É uma coisa assim que eu escrevo mesmo e eu vou atrás daquilo que eu escrevi. Mas se você fizer, se você escrever, se você falar assim, não, eu estou determinado a mudar de vida, né? Estou determinado. E você começa a escrever algumas coisas que você vai fazer, você vai ser muito feliz. Olha, muito feliz mesmo. Eu não acredito, com toda certeza, quem tem boletos para pagar no final do mês, muitos boletos, e tem que escolher qual boleto vai pagar porque o dinheiro que ele ganhou, que ele recebeu, não dá para pagar todos, essa pessoa é infeliz. Essa pessoa não é uma pessoa que eu posso dizer que tem uma vida confortável. E isso é uma bola de neve, vai tornando tão grande, que chega uma hora que você perde até a vergonha. O que é perder a vergonha? Não vou pagar mais nada, não pago mais ninguém, não quero nem saber, as pessoas podem me cobrar. Aí começa a depressão, aí as pessoas começam no vício da bebida, que esse é o pior vício que tem. Então a pessoa começa a beber, ela começa a se descontrolar, aí a família, vai embora, acaba com a família. Está vendo só? Por causa de uma situação financeira. É uma situação financeira. Aí vem um idiota e fala assim, o dinheiro não traz felicidade. Isso é um jargão, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro ajuda você a ter uma vida melhor. O dinheiro ajuda você faz com que você ajude outras pessoas. Ela compra sonhos, ela compra desejo, o dinheiro compra desejo. Desde que você tenha uma vida disciplinada. O problema está na disciplina. O indisciplinado, ele vai morrer, ele vai ficar na miséria. Quando você hoje, graças a Deus, a internet, eu disse para você que ela sendo bem usada, você tem ali informações importantíssimas, você tem histórias de vidas que vão te motivar, que é muito bacana. Então, hoje na internet, porém você vê também histórias de pessoas que eram famosas, que eram riquíssimas, e o seu rol de amizade eram amizades falsas, porque quando você tem muito dinheiro, aparecem muitos amigos. E essas pessoas hoje não têm absolutamente nada, são moradores de rua, muitos são moradores de rua, você pode ver, eu não estou mentindo, você vê na internet, muitos são moradores de rua, são duplas sertanejas famosas, são atores famosos, são jogadores de futebol famosos, que no auge da sua glória, no auge de que ele estava prosperando, ele não pegou aquela gavetinha, sabe? Imagina um monte de gaveta, essa gaveta aqui é do meu futuro, essa gaveta aqui é para eu gastar agora, essa gaveta aqui é do amanhã. Ele foi gastando tudo indisciplinadamente e hoje ele vive de favores, pedindo na internet, pelo amor de Deus, mande alguns reais para que eu possa comer, mande alguns reais para que eu possa sobreviver, para que eu possa pagar o aluguel. E não são poucos, são muitos. Então, o dinheiro, ele não sendo bem gerenciado, não sendo bem cuidado, não sendo bem administrado, com pessoas que possam te mostrar o que você tem que fazer, onde você tem que colocar, como você tem que proceder. Então, essas pessoas não tem que ter dó delas. Elas viveram a vida intensamente. Ela não estava com dó de você quando ela estava nas baladas, quando ela estava tomando champanhe, quando estava com aquele monte de mulheres. Eles não estavam com dó de você e agora eles fazem uma cara de tristeza para que você tenha dó dele. E nós, como seres humanos, nosso coração, nós temos um coração mole e nós ajudamos. Eu ajudo bastante pessoas. Porém, será que tem ainda saída para eles? Talvez para eles, eu não sei, mas para a grande maioria da população brasileira que está nos vendo agora, tem saída sim. É somente você acreditar que
o seu futuro depende de você, das coisas que você está fazendo agora, da economia que você está fazendo agora. Que nem eu estava conversando com você, Davis, e você trabalha, você tem seu trabalho. Sim. Você trabalha o dia inteiro. Depois, à noite, você tem o seu trabalho voluntário com as crianças. Quando você não tem o trabalho voluntário com as crianças, você tem os seus podcasts que você faz a administração do seu lugar que você aluga para as pessoas. Você agora, eu sei que você está querendo montar um negócio na internet, e você não para nunca. Então, é o trabalho, sabe? É o trabalho mas não é um trabalho que você trabalha, 18 horas você vai trabalhar por dia. No começo, nós temos que trabalhar bastante mesmo, tá? Não adianta você falar assim, não, eu vou trabalhar só um pouco. No começo você trabalha bastante, mas não adianta você trabalhar bastante e não criar e não ter alguma coisa para o seu futuro, e não semear para o seu futuro. Já pensou, você trabalha 18 horas? Eu sei que você não é assim, que você está começando agora, assim, você está começando no mundo de empreendedor. De empreendedor está começando agora. Então, você vai criar bastante coisa, então você vai ganhar muito dinheiro. Mas que adianta você trabalhar 18 horas por dia e chega na sua velhice, você vai na internet para pedir dinheiro que você não tem. Você vai pedir dinheiro emprestado no banco, você não tem um plano de saúde, você não tem um conforto, você não tem um lugar para você descansar, você não tem uma casa na praia, você não tem um sítio, você não tem um lugar nem para ser enterrado. As pessoas estão esperando morrer, as pessoas vão enterrar, se não tomar cuidado, vai ser enterrado como indigente ainda. Mauro, o que eu tenho aprendido com vocês, com pessoas que são mais bem-sucedidas financeiramente, e é a minha regra de vida hoje, é o construir. E eu acho que existem alguns exercícios na vida para você aprender a construir. Que nem você falou, né? Eu não quero guardar dinheiro porque no seu dia de amanhã. Essa pessoa não sabe construir, ela não aprendeu, ela não teve uma educação. Talvez o governo, talvez os pais, alguém não deu essa educação. E o povo brasileiro não sabe construir. O rico sabe construir. Tanto que o construir que eu falo é ter paciência no investir. E existem alguns exercícios que eu acho muito interessante você fazer, que eu tenho praticado para eu aprender a construir. Um exemplo, a academia. Academia, 6 meses fazendo academia, você não vai ver resultado. Mas você sabe que você está construindo. Correto. Então, você vai quase todos os dias na academia, você olha no espelho, você fala, cara, não está dando resultado. Um exemplo, o cara quer emagrecer, correr. Você corre, você não emagrece. Mas você sabe que você está construindo algo. E você sabe que ali na frente você vai emagrecer. E a mesma coisa, o cara que quer empreender. Então, eu acho assim, como o senhor mesmo tem me aconselhado, né? Calma, paciência, vai devagarzinho, vai devagar. Passinho pequenininho. Eu tive propostas, Mauro, nesse estúdio aqui, de pessoas que quiseram vender o estúdio para eu estourar. Eu falei, calma, não estou preparado para estourar. Eu estou preparado para ir com calma. E tem dado certo. Mas você está perdendo o seu tempo. Não estou perdendo o seu tempo. Eu estou firmando, eu estou criando raízes, porque eu posso até me queimar. Eu posso até pegar vamos supor assim, uma grande empresa, ou um grande cara que já faz podcast, ou 50 pessoas não dá conta e me queimar. Caiu o que eu estou construindo. Então, eu vejo que a palavra que eu tenho aprendido com quem é próspero, com os meus patrões que eu já tive, que eu tenho hoje, a palavra é construir, é paciência e devagar. E eu gosto desses exercícios. Eu costumo dizer que eu acho legal fazer um exercício para essa criança. O primeiro exercício para a criança, que o senhor também quer falar disso, né? Finanças para a criança. Correto. Eu acho que o primeiro exercício que a gente tem que fazer para uma criança é ensinar ela a plantar feijãozinho no algodão. É um bom exercício. Correto. E já vai falando para ela, tá vendo? Você tem que... Você não está vendo o resultado, mas você tem que colocar na aguinha. Olha, apareceu uma coisinha aqui. Assim que vai ser sua vida, quando você guardar um dinheirinho, quando você fazer alguma coisa assim. Então, eu acho que tudo que o senhor está falando, resumindo tudo que o senhor está falando, na minha opinião, não sabemos plantar. Não sabemos construir. Porque o cara que sabe construir, quando ele aprende a construir, ele começa a construir e fala, não vou ter resultado agora, é daqui 3 anos. É daqui 2 anos. Ô, Deise, você tem razão. As pessoas não sabem construir, mas sabem destruir. Por que destruir? Porque tem pessoas que recebem heranças, tem pessoas que recebem dinheiro, ou até aquela pessoa que a gente vê muitas histórias que ganha na loteria,
Você já viu bastante histórias, a pessoa ganhou na loteria, mas em pouco tempo perdeu tudo, foi na miséria. Como é que pode uma pessoa ganhar uma fortuna e perder tudo? Então essa pessoa, além de não saber construir, ela sabe destruir. Ela sabe destruir. E as pessoas são destrutivas, ela sabe destruir o patrimônio que ela herdou ou alguma coisa que ela ganhou. Porque não estava acostumado. Falou assim, esse dinheiro não vai acabar nunca, esse patrimônio não vai acabar nunca. Então você tem que saber construir e ajudar as pessoas que já têm alguma coisa a não destruir o que tem. É construir e não destruir o que tem. Então, você viu como que é uma situação bem complexa, como você estava falando das crianças. A gente vai começar, eu falei para você que eu gostaria, não queremos ganhar dinheiro, não queremos ganhar fama, não queremos ganhar like, nós queremos ensinar as crianças, porque a gente sabe que as crianças têm uma mente que aprende muito mais rápido, elas prestam bastante atenção e elas conseguem levar o conceito que você ensina para elas. Então nós temos que dar uma boa disciplina, um bom conceito, uma boa leitura financeira para ela, uma boa educação financeira para nossas crianças. Talvez seja na escola, talvez seja através de vídeos, talvez seja através de livros que a gente pode doar, a gente pode fazer alguma coisa. Então, nós temos que ensinar as crianças já aprender como lidar com o dinheiro, como que é importante ela ter uma disciplina para ter ela tem que ser sim um advogado, tem que ser um médico. Os sonhos dela não podem ser interrompidos. Porém, nós temos que explicar que não adianta ela ser alguma coisa e, no final, ela não ter o dinheiro suficiente para ter uma vida confortável, ou ter uma velhice feliz, ou proporcionar uma alegria para o pai, uma alegria para a mãe, que tanto investiu nos estudos dela. Então, nós temos que começar pelas crianças também. O adulto precisa ser disciplinado, mas talvez se a gente tiver um projeto para a criança, onde a gente vai ensinando, não sei como, eu perguntei para você, que a intenção nossa é sempre ajudar, é sempre orientar, é fazer que ela saia um pouco de alguns vídeos que elas ficam assistindo, sair um pouco do celular, da internet, ou a gente jogar dentro dessa internet, dentro desse celular, alguma coisa positiva, alguma coisa útil, ou uma historinha que ela vê e fala, poxa vida, como que é importante isso daqui. Porque se na casa os pais, eles já não têm essa disciplina, já estão com boletos para pagar e brigam todo final de mês, porque briga, eu sei que briga, todo final de mês, porque não conseguiu sobrar nada, não sobrou nada e começa a brigar, a criança já já pega um trauma daquilo. Ela acha que aquilo é normal. Isso não é normal, gente, isso não é normal. Não é normal. Você não precisa ser um milionário. Eu quero treinar as pessoas para que elas ganhem bastante dinheiro, para que possam gerar bastante emprego, possa fazer a economia do nosso país crescer, possa fazer ela desenvolver a economia do nosso país. Isso eu tenho sempre que fazer. Mas uma pessoa simples, que ela tiver uma disciplina, ela consegue ser muito feliz. Eu já falei isso para você, que eu conheço bastante pessoas que têm uma vida simples, uma vida sem ambições, muitas ambições, ou uma vida com desejos que ela possa alcançar sem sacrificar o salário dela, que ela gosta. Eu gosto dessa vida simples também. Eu fico encantado quando eu vou em algum lugar e vejo aquelas famílias reunidas com uma macarronada, com um franguinho que é barato, e eles todos sorrindo, sabe? Que é aquilo que eu falei para você, né? Que a casa onde tem a verdura, né? Uhum. Com tranquilidade, do que o boi gordo com contenda. Então você vê, eu conheço bastante pessoas que são felizes assim, e poderiam ser mais felizes se ela tivesse educação financeira. Ela pode ser mais feliz ainda, que ela pode conquistar mais coisas, mas dentro da mente dela, dentro do coração dela, ela se reservou a ter aquele estilo de vida. É o estilo de vida que a gente adota que vai mostrar quem que você pode ser no futuro. Você pode adotar um estilo de vida simples, porém eu conheço pessoas que adotaram estilo de vida simples e tem um conforto de não ter que pagar boleto no final do mês, porque está tudo pago, tem sua casa própria, tem o seu carro, e tem o dinheiro para colocar gasolina, tem o dinheiro para ir na feira, tem dinheiro para ir no shopping, mas vive numa casa simples, uma vida simples, mas fala assim, pô, estou feliz.
Não precisa ser, porque existe o pobre feliz e infeliz, existe o rico feliz e infeliz. É o estilo de vida que você adotou. Se você adotar um estilo de vida que for além das suas, do dinheiro que você tem, além daquilo que você pode conquistar, além das suas conquistas, você vai ser infeliz. Agora, se você adotar um estilo de vida que tem um limite dentro daquilo que você pode suportar, dentro do seu estilo de vida, eu vou adotar um estilo de vida assim, você pode ser muito feliz no bairro X, numa casa assim, com uma garagem assim, tal, um jardinzinho bonito. Você pode ser feliz, que eu conheço bastante pessoas que são assim. Porém, adotar o estilo de vida, mas aquele que quer ser mais do que ele recebe, do que ele ganha, esse ele vai cair numa cilada muito grande, ele vai cair numa armadilha muito grande e o brilho dos olhos dele vai desaparecer. Porque enquanto ele está ali gastando, enquanto ele tem crédito, tá tudo bem, tá? Quando o crédito acaba, quando o banco começa a te importunar, quando você recebe o salário, alguém está te processando e aquele salário caiu e já é descontado, que eu conheço muita gente que a justiça hoje faz isso, você nunca vai ficar impune. Você nunca vai ficar impune. Se você deve, você vai ter que pagar, que o cobrador vai atrás do direito dele, que ele tem direito de receber. E ele vai te importunar. Então, ele vai colocar advogado, que hoje você sabe que pode colocar a justiça atrás de você. Imagina, você vai levantar de manhã e sabendo que o dinheiro que você vai receber vai cair na conta e aquilo lá vai ser absorvido. É triste. Então, agora a gente poderia pensar no agora. Tem um versículo também na Bíblia que seria assim, o Provérbios 21:20. Na casa do sábio, há comida, azeite armazenado. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenado. É aquilo que o senhor falou no começo, né? O que é essa inteligência, sabedoria? Do sábio. O que é comida e azeite armazenado? É aquilo que eu estou falando para você. É aquela parte do dinheiro do seu salário, que você vai armazenando, que você vai colocando. É simples, é o azeite. Né? Comida e azeite é o principal para a sua sobrevivência. O principal para a sua sobrevivência. Se vier uma tempestade terrível, se vier uma crise terrível, pode ser de Covid, pode ser uma tempestade, pode ser uma guerra, mas você está lá sustentado pelo seu azeite e pela sua comida, que foi o que você fez, porque os empregos desaparecem, as oportunidades vão embora. E a pessoa que tem um pouco de dinheiro, eu posso falar por experiência própria, que eu era uma pessoa muito pobre, mas a minha mente era rica, tá? Não rica da forma que é hoje, mas era uma mente de eu falava assim, poxa vida, com 14 anos de idade, que naquela época podia trabalhar com carteira assinada, então eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu já trabalhava, fazia alguns bicos, né? Eu já era engraxate. Ali eu já vi como que era difícil ganhar o dinheiro, então o dinheiro tem um valor. Falei, poxa, como que é difícil ganhar dinheiro? Aí quando eu comecei a trabalhar CLT, eu comecei a guardar dinheiro, da mesma forma que eu estou te explicando hoje, eu fiz daquela forma. Tudo um pouquinho, embora foi a minha mãe que passou esse conceito para mim. E eu fui guardando. Para os meus irmãos passaram também, mas eu tive mais sorte do que meus irmãos. Então eu fui guardando um pouco, fui colocando, e nunca desisti. E sempre aquilo lá, o que eu falei, o milagre dos juros compostos. Comprei carro, eu tive uma juventude normal, ia nos bailes, porém eu tinha um limite de gasto. Eu não gastava além do que eu ganhava. Eu gastava bem menos do que eu ganhava. Dava uma boa parte para minha mãe e guardava uma parte. Aonde, quando eu estava com 25 anos, montei uma empresa que está hoje, faz 37 anos, esse ano vai fazer 38 anos que eu estou com essa fábrica. 38 anos, de um dinheiro guardado, de uma situação. Na casa do sábio, né? Tem comida e azeite. Então, na minha casa tinha comida e azeite. E essa comida e azeite, aí eu peguei e vendi a comida e o azeite, e comprei uma máquina, e construí uma fábrica. Lógico, a história é muito comprida, eu tive que adquirir conhecimento, eu tive que ir atrás de sabedoria, eu tive que ir atrás de pessoas. Foi uma coisa terrível, mas hoje você sabe que eu tenho uma empresa bem sucedida, que é uma referência, que eu tenho prêmios como uma empresa moderna, uma empresa muito boa, com mais de 350 funcionários, uma empresa de tecnologia, de ponta, mas foi por causa disso. Então, hoje eu tenho autoridade para falar. Hoje eu posso falar,
Porque não é como eu disse para você, vou pegar um cara aí que vai me ensinar alguma coisa, os coach que existem hoje, eu sou a favor dos coach, né? Eu sou a favor de pessoas que ensinam outras pessoas. Mas tem pessoas que fazem isso não é porque ela quer ensinar, é porque ela quer ganhar dinheiro com uma mentira que ela está inventando que ela roubou da internet. Ela roubou um conceito da internet. Pô, todo mundo fala isso. É só eu falar para o cara que ele precisa guardar, é só eu falar para o cara que ele precisa ter disciplina, é só eu falar isso, e ensinar para ele pegar ainda uma graninha dele. Não é isso. Porque você tem que olhar nos olhos da pessoa e falar, o que você tem para me ensinar? Como é que pode? Aí você lembra que você falou do exercício físico? 6 meses você não viu resultado? Quando você começa a guardar o dinheiro, você não vê resultado também em 6 meses. Em 1 ano você começa a ver alguma coisa. É uma semente que sempre eu falo, tem que ser regado. Aí vai crescendo, e você vai prosperando. E você vai fazendo um negócio com aquilo. 0 vezes 0 é 0. Se você não tiver nada, você vai multiplicar. Como que você vai multiplicar? Você conhece na multiplicação alguém que multiplicou o número 0? E deu alguma coisa? Não dá nada. Verdade. Mauro, uma dúvida agora. Outra coisa que eu tenho percebido também é que nós somos pobres, e vou dar um exemplo disso. Eu estou pegando pesado falando a palavra pobre assim, que é para ficar um pouquinho forte, sabe? Não é uma coisa para ofender ninguém, é para despertar as pessoas. Isso, é isso. Para despertar. Isso. Tem palavras que você desperta as pessoas. Não adianta passar a mão na cabeça. Isso. Tem que pegar a pessoa e falar, acorda. É isso aí. E eu percebo assim, sabe? A gente é pobre também, não despertamos, né? Sim. Por falta de conhecimento. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu tenho conversado bastante com pessoas ao meu redor sobre empreender e sobre vender as coisas na internet. Porque é para onde o mundo está indo. Correto. Beleza? Daqui 2 anos, 3 anos, é venda online, ponto final. Já está mais ou menos assim. As pessoas cada vez mais estão perdendo medo de comprar, né? Eles estão pegando confiança e estão comprando. Quem nunca comprou, está comprando hoje. E tem um rapaz que eu trabalho com ele, que ele comprou eu nem sei o nome disso, tá? Ele chegou em mim e falou assim, Davis, que eu tenho falado na cabeça dele, vai vender o quê? Vai vender o quê? Vai vender o quê na internet? E é CLT junto comigo. Mas nós vamos vender o quê? Nós vamos empreender o quê? Empreender o quê? Aí ele chegou para mim e mostrou um vidrinho assim, que hoje tem um vidrinho que você, em vez de você andar com o frasco inteiro de perfume, você pega esse vidrinho, é um chaveirinho, você derrama perfume e agora você anda com o chaveirinho. As mulheres andam com isso daí. Aí ele falou assim, minha esposa comprou 10 para vender. Eu acho que ela pagou R$4 em cada um. Comprou 10. Chegou em mim esses dias e falou assim, vendi os 10. Minha esposa vendeu os 10. Passou 3 dias, ela vendeu os 10. Então, aí eu vou chegar um dia na pergunta onde eu quero. Aí eu falei para ele, tá vendo como que às vezes a gente continua pobre, não desperta por falta de atitude, de não saber construir e por falta de conhecimento. Por que eu vou falar em conhecimento? Porque vamos supor, como que entra o conhecimento. O cara começou a aprender a construir, o Davis começou a aprender a construir, beleza? O Davis foi lá e juntou R$2.000. Eu já tenho R$2.000, estou aprendendo a construir. Aonde eu coloco esses R$2.000? Falta conhecimento. Senão eu vou continuar pobre. Correto, Davis. Eu lembro que eu conheci alguns vendedores que vendiam muito, ganhavam muito dinheiro, porque tem alguns vendedores, tem pessoas que têm facilidade de vender. E eles vendiam muito e ganhavam, mas eu conheci vários mesmo, sabe? Vendedor de ferramentas, pessoas que vendiam casas, sabe? Muito mesmo, pessoas boas mesmo, que tinham uma capacidade de vendas muito boa. A gente falava até uma lábia muito boa. E essas pessoas vendiam, entrava muito dinheiro e hoje não tem nada. Por quê? A sabedoria que você falou. O conhecimento, ele tinha o conhecimento do produto que ele estava vendendo, ele tinha o conhecimento como fazer com que a pessoa comprasse o produto dele, mas ele não tinha a sabedoria de guardar uma parte para o futuro dele. Então, não adianta também você colocar um produto na internet ou em qualquer lugar e vender absurdamente, porque o dinheiro vai entrar, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro que vai entrar? Eu vou reinvesti-lo, uma parte eu vou reinvestir na minha empresa, uma parte você vai reinvestir na sua empresa, e a outra parte você vai ter um consultor, que eu prefiro que não seja nem um gerente de banco, que seja um consultor mesmo, alguma pessoa que possa te ajudar.
e falar, olha, você pode guardar o dinheiro, você pode aplicar o dinheiro, ou você pode comprar um apartamento, você pode comprar um terreno, um apartamento na planta, você pode comprar um terreno no condomínio. Tem muitas pessoas que são contra a gente comprar uma casa, sabe? Eu ouço muitas pessoas na internet. Mas isso é muito subjetivo. Por quê? É melhor eu viver de aluguel do que comprar uma casa. Não, mas uma casa é um lar. Você não está comprando uma casa, você vai comprar um lar, você vai comprar uma casa. Que é um fator psicológico. É isso, você vai colocar o seu jardinzinho, onde seu filho vai crescer, aonde a sua esposa te espera. Então a casa é uma coisa onde você pinta, muda de cor a hora que você quiser, muda os móveis, não ficou bem assim, vamos mudar essa coisa, troca uma porta, troca uma janela, que te dá uma satisfação muito grande. Quando está chegando o final do ano, você recebe a sua família, isso é uma casa, isso é um lar, a gente precisa ter uma casa. Muitos falam para você pegar, se você tiver 500, 400 mil, é melhor você pôr num fundo imobiliário, ou é melhor você comprar uma ação, ou é melhor você colocar no Tesouro Selic. Não, eu gosto que as pessoas tenham casa, as pessoas precisam ter uma casa. Esse é o meu ponto de vista. As pessoas precisam ser felizes, as pessoas precisam ter um teto. Então eu acho isso legal. Mas depois que você ter o teto, aí você precisa fazer, porque é um investimento também. É um investimento. Aí você pode ter uma outra casa, você pode ter um outro terreno. Porém, como eu disse, você tem que ter uma parte com liquidez imediata, que é o dinheiro. Você pode ter um terreno, mas você tem que ter uma parte que é a reserva, precisa ser liquidez imediata. Se você precisar daquele dinheiro, você pega. Mas você tem que fazer o possível e o impossível para não pegar, porque eu conheço pessoas que, quando chegou lá, tinha 20 mil, ele foi tentado e comprou e trocou de carro. Mas não é para trocar de carro, meu. Aqui não é para trocar de carro. Trocar de carro é dentro dos 90% do que você ganha. Os outros 10% ali é imexível, você não pode mexer com aquilo. Somente uma catástrofe mesmo, algo que você precisa tirar, que não tem jeito, e depois você repor, é um empréstimo que você vai fazer para você mesmo. Você entendeu? Então, aí eu respondendo aqui, você falou, ó, lá em Provérbios 14, 23, em todo trabalho, aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Nossa. Então, quer dizer, se você agir, todo trabalho aproveita, quando você trabalha. Mas as ficar pessoas só falando. Eu vou abrir uma loja. Eu vou vender na internet. Então as pessoas falam e não projetam. Elas fazem, mas ela tem que colocar uma data. Eu vou colocar uma data. Eu vou colocar uma meta. Nesse ano de 2023, no meio do ano, eu vou abrir uma loja. No meio do ano. Então, as pessoas falam. Então, não, é palavras ao vento. Palavras ao vento. Você tem que fazer, agir, como você falou. Então, vamos agir. Como que eu faço? Aí você vai atrás das pessoas que conhecem, como eu falei para você do benchmark, né? Que o benchmark é uma ferramenta usada bastante no empreendedorismo, que é quando você vai fazer alguma coisa, vamos supor, você vai abrir um depósito de material para construção. Então, o benchmark é você vai em uma pessoa que já tem uma loja, que já está no bairro há muito tempo, que já tem a expertise, que conhece os fornecedores, que conhece todos os truques de mercado, conhece como vender, o que vende mais, o que vende menos. Ele vai lá e ele faz uma pesquisa com essa pessoa, e isso existe, isso é normal. Você vai num outro bairro que não oferece risco para aquele empreendedor, você explica para ele, faz uma amizade com ele, e ele vai te mostrando. Então, isso é o benchmark. Então, você pode começar com o benchmark. Você fala, vou fazer o benchmark. Aí ele fala, aí ele pode falar para você, cai fora que isso não dá dinheiro. Olha, eu errei aqui, mas você não precisa errar. Isso aqui no bairro tal não é muito bom. Isso aqui é melhor você montar no shopping. Então, você vai pegando essas dicas preciosas, porque informação é uma coisa preciosa. São informações. Mas que adianta informação se eu não agir? Que adianta eu ter todas aquelas informações, tudo aqui, é como um computador desligado, né? O computador não está cheio de informação lá dentro, no Google não está cheio de informação, mas se você não apertar a tecla e você não procurar informação, e você falar, essa informação para mim é importante, e você fala, eu vou utilizar essa informação para o meu benefício, para que eu possa ganhar dinheiro, para que eu possa transformar a minha vida, para que eu possa transformar a vida de pessoas. Então, o benchmark é uma ferramenta sensacional, que funciona mesmo. Eu já fiz muito benchmark, as pessoas fazem benchmark comigo, são bem-vindas na minha empresa. Semana passada eu recebi uns 2 ou 3,
Então você conta, você fala, por quê? Você tem que repartir o seu conhecimento. Você não pode guardar para você, tem que repartir. Aquilo que é bom, você tem que repartir. Você não precisa repartir dinheiro. Se você repartir dinheiro com uma pessoa indisciplinada, com uma pessoa sem juízo, vai gastar. Você vai repartir, vai gastar. Reparte conhecimento que ela não vai gastar. O conhecimento, ela vai usar o conhecimento para ganhar dinheiro, para que as portas se abram para essa pessoa. Então, tem uma infinidade. Se a gente for falar aqui, nós vamos ter que fazer programas e programas que eu nem pensei em falar isso. Eu tinha pensado em falar outra coisa. E nós fomos puxando um assunto. É que eu falei para você, é como uma conversa que eu estou falando, como se eu tivesse ninguém nos assistindo. Tá? É como se ninguém tivesse aqui, parece que está vazio aqui. Eu estou falando com você. Às vezes até me exalta um pouco, que a gente fica feliz em poder passar isso. Mas você viu só a palavra? Quantas pessoas você conhece que só fala e não faz nada? E Mauro, e eu vejo às vezes também, aí, né, eu conversei com esse rapaz e eu falei para ele assim, você entende, eu falei para ele que eu estou aprendendo, né? Você entende que o que está em jogo não é não é o valor que ela gerou nesses 10 produtos vendidos. É a experiência que ela está adquirindo, o know-how que ela está adquirindo de fazer isso. Um novo caminho, uma nova porta se abre para mim, que tem um monte de portas para se abrirem. Cara, tá começando a construir, tá começando a aprender a construir. E eu falo assim, ó, aguenta firme com esse produtinho, porque uma hora vai chegar a oportunidade e você vai saber como agir. Porque você buscou, você está se preparando para aquela oportunidade, né? Mas é isso, Mauro, eu vejo que o nosso problema eu vejo assim, né, a gente tem uma pessoa, tem jovem que trabalha aqui no estúdio, né, que tem 19 anos, o Léo, por exemplo, que está na técnica ali, eu falo, se nós, Mauro, né, se eu com 19 anos tivesse alguém falando isso para mim, olha, aprende a construir, comece a fazer coisas na tua vida. Mas na hora certa, você não precisa se martirizar dizendo, puxa, se eu tivesse... Não, você está numa idade, eu também, tem tantas coisas que eu estou aprendendo e que eu estou aplicando, cada tempo tem o seu aprendizado. A gente não aprende nem antes nem depois, a gente aprende na hora certa. O que eu estou aprendendo hoje, com 64 anos, estou aprendendo na hora certa. Eu estou fazendo coisas que eu nunca imaginei que ia fazer. Eu estou usando a internet, a inteligência da internet para obter ganhos. E esses ganhos que eu falo para você, são ganhos que não é para eu ficar mais rico, é para eu ter mais conhecimento mesmo. Ó, para você ter uma ideia. Uma vez numa cidade do interior, eu não vou falar o nome da cidade, eu tenho uma empresa lá, tá? Eu não vou falar o nome. E surgiu um empreendimento imobiliário que ninguém dava nada. E eu paguei no terreno, eu comprei 4 terrenos, paguei 25 mil cada um. E para pagar em 100 vezes. 25 mil em 100 vezes, muito barato. Aí eu conversei com alguns amigos meus, conversei com alguns parentes meus, e falei assim para eles, para várias pessoas, ó, pode comprar o terreno lá, que vai dar certo. Se não dá certo, eu devolvo o seu dinheiro com juros da poupança. Quantas pessoas você acha que comprou? Não compraram. Ninguém. Você quer coisa melhor? Não tem juízo. Você quer coisa melhor que essa? Eu te devolvo o seu dinheiro com os juros da poupança. Eu falei, vou ajudar a pessoa a comprar, e se não der certo ainda eu vou devolver para ela, depois do terreno um dia ele vai valorizar. Ninguém fez isso. O dinheiro super valorizou. Sabe? Está valendo muito hoje. De 25 mil, cada terreno deve estar custando aí de 150 a 200 mil. Eu comprei 4, tá? 4 terrenos. Comprei terreno, e são terrenos grandes, tá? Comprei de esquina, comprei 600 metros. Uhum. O bairro ficou lindo, ficou maravilhoso. E ninguém acreditou. Então, de graça, hein? Eu fiz uma coisa para a pessoa não perder. É medo? Será que é medo? Não, não é medo, porque eu não vou perder nada. Que é medo? É falta de atitude. É falta de atitude, é preguiça. É preguiça, falta de atitude. Eu não sei o que é. Eu não tenho nenhuma palavra para descrever isso. Então, mas às vezes você não acha... Ó, entenda assim, vamos falar assim em vibração. Hoje eu tenho percebido que se eu pegar esse celular aqui hoje e der para uma determinada pessoa, eu não estou ajudando ela. Eu acho que eu estou ajudando, mas eu estou prejudicando ela. Em primeiro lugar, que eu não estou ensinando ela a conquistar algo. Em segundo lugar, que dependente da vibração, vou falar de vibração, tá bom? Tá legal. Da vibração que ela esteja, por que comigo dura 2 anos e com ela dura 6 meses? Já aconteceu, Mauro. Mauro, eu já dei celular para a mesma pessoa. Eu dei 2 celulares para a mesma pessoa, em anos diferentes, para ajudar a pessoa.
O último celular que eu dei que estava 2 anos comigo, eu dei para essa pessoa e 2 semanas ela quebrou o celular e ficou 2 anos comigo. Aí que eu comecei a aprender o seguinte, eu falei, tem pessoa que você não pode dar. Correto. Eu entendo. Eu entendo assim, eu sei que a gente tem que ajudar as pessoas. Aqui eu estou falando, é outro sentido que eu estou falando. Não, eu sei no sentido. Só que no caso do terreno, Davis, eu não estava dando, a pessoa estava comprando, eu só estava eliminando o risco dela perder o dinheiro. Então, você vai comprar, não dei nada, você vai comprar, você vai pagar. Eu estava eliminando o risco, o medo da pessoa perder o dinheiro. Mas mesmo assim, não compraram. E hoje eu tenho meus terrenos lá, hoje, 25 mil. Para uma pessoa, 25 mil, daqui a pouco você tem 200, vale 200 mil cada terreno, é dinheiro. E é muito dinheiro. Hoje a pessoa teria 200 mil na mão, ou poderia construir casas lá para vender. Então, todo projeto parte de um começo, tem um começo. Mas você acha que as pessoas têm que chegar numa maturidade, num amadurecimento para determinado atitude na vida? Porque como que você pode dar algo para alguém e a pessoa... Você está prejudicando ela, dependendo do que você der para ela. Um exemplo. O carro que você tem hoje, não precisa falar o modelo ou nada, mas o carro que você tem hoje, se você der para uma pessoa muito, muito, muito pobre, ela vai destruir o seu carro. Vai destruir o carro, com certeza, vai destruir o carro. Entende o que eu estou falando? Eu entendi. Então você acha que as pessoas é um caminhar de amadurecimento? Olha, algumas pessoas não é um caminhar de amadurecimento, não. Algumas pessoas é falta de discernimento. Ela não sabe discernir a hora de começar um negócio. Vamos supor, disso que eu falei para você de guardar o dinheiro. Isso pode começar agora. Por que não começou? Quem não começou tem que começar amanhã. Quem não tem que começar agora. Mas a gente vem falando faz tempo. Por que não começa? Porque não tem atitude. Então tem pessoas que não têm atitude. Então essas pessoas não entram aqui, saem por aqui, não têm atitude. Então tem vários tipos de pessoas. Tem a pessoa que não tem atitude. Tem a pessoa que é preguiçosa mesmo. Né? Tem pessoas que é muito preguiçosa e só fica nas palavras, mas tem preguiça de agir, tem preguiça de fazer alguma coisa. Como eu disse para você, que hora que você levanta e que hora que você vai dormir. Quantos projetos você tem e tem projetos voluntários. Quanto tempo você gasta para ajudar as pessoas. Então tem pessoas que não fazem isso, tem pessoas que querem chegar em casa e querem assistir Netflix. É gostoso. Mas sabe o que eu percebi, Mauro? Até minha esposa, né, falou que eu tinha que descansar um pouco, que eu tava isso também, muita coisa. Não, tem que descansar um pouco mesmo. Sim, mas eu falei assim para ela, olha, eu fiquei uma fase da minha vida sem fazer nada. Eu ia dormir cansado. Agora que eu faço um monte de coisa, é a mesma coisa. Eu não fiquei menos cansado e mais cansado. Então, se for para me dormir cansado de qualquer jeito, eu quero dormir cansado produtivo. Então, hoje eu tento procurar ocupar o meu tempo, vou até dar um exemplo aqui, mas assim, eu acordo, Mauro, 5h40 da manhã, segunda e quarta e sexta eu vou para academia, terça e quinta eu corro. Depois eu vou para o trabalho, depois do trabalho eu volto, depois eu vim aqui, dou aula para as crianças, depois dou aula para as crianças, eu gravo podcast. Então, estou com esses projetos que o senhor está me mentoreando, alguns projetos, né? Enfim, mas assim, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é o mesmo cansaço. Hoje eu descobri que é o mesmo cansaço de quando eu não fazia nada. Então, se eu faço ou se eu não faço, o cansaço é o mesmo. Para mim, o cansaço é o mesmo. Então, eu prefiro ficar cansado produtivo. E você falou que eu estou orientando você, Davis, é com muito prazer que eu faço isso, para você não correr atrás do vento. Imagina você com todo esse esforço, trabalhando 18 horas por dia e não conquistar nada. Você está começando. Mas se com o passar do tempo você não conquistar nada, você vai, opa, será que eu estou correndo atrás do vento? Então você tem que parar e analisar. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, você tem que parar e analisar. Porém, mas não é em um mês também, né, Mauro? Não é em um mês. Porém, nem todo empreendimento dá certo também, não são todos. Porque é difícil ser empreendedor, porque a gente tem bastante concorrente, tem bastante leis no país que você começou a aprender sobre leis agora, sobre impostos que você tem que pagar, sobre ética, né? Porque não adianta você ser um empreendedor sem ética, um empreendedor que a balança justa, que a gente costuma falar, né, o peso justo. Então, e lá na frente você já viu bastante história que, lá na frente, suponhamos, você está montando uma empresa agora, está começando a ser empreendedor. Se daqui 5 anos você não ganhou nada, mas, porém, o conhecimento que você adquiriu, você fala, pô, agora, se eu começar novamente, agora vai ser bom, porque eu não vou cometer alguns erros,
e eu sei que eu vou começar de uma forma diferente. Aí sim, você está usando aquela experiência, aquela maturidade para você continuar perseguindo o seu sonho. Então você vai... Agora, se você não aprendeu nada, aí é ruim. Eu estou dizendo isso porque para deixar muitas pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes a pessoa não deu certo, ela acha que ele é o fracassado. Não, a pessoa não é fracassada. Eu nunca vi algum conhecimento ser jogado fora. Eu já arrumei vários empregos... Pode ter desperdiçado. Jogado fora não, mas desperdiçado. Não, mas tudo bem, mas eu vejo assim, eu já arrumei emprego de TI por saber eletrônica. Eu já arrumei emprego de TI que não tinha nada a ver com o que eu ia fazer, porque eu conhecia, sabia fazer um site. E eu não tinha nada, não tinha nada a ver com o assunto. O cara, você tem esse conhecimento? A gente vai precisar de alguém para ajudar aqui. Vou tirar você daqui um dia da semana, vou colocar você aqui para ajudar os caras, o pessoal aqui que mexe com o site. Então, eu acho que todo curso que você faz, todo conhecimento, mesmo que para você seja um fracasso, olha, eu fiz isso e fracassei. Você vai numa entrevista de emprego, você conta pro cara, tô precisando disso aqui. Você fracassou lá, mas aqui não, aqui a gente tem sucesso e precisamos de alguém com esse conhecimento. A gente costuma falar fracasso, né? Não seria um fracasso, seria um empreendedor, porque para ser empreendedor, ele vai passar por várias etapas da vida, não é fácil, né? Ele tem que passar por várias etapas da vida e a gente sabe que 70% das empresas do nosso país, no primeiro ano de funcionamento, elas quebram, 70%, a estatística diz, então 65%, 67%, 70% quebra, e depois no terceiro ano, mais 30% das que sobraram quebra. Mas isso não é para assustar as pessoas, é para dizer para as pessoas que se não deu certo, ela não é a única pessoa que não deu certo. Porém, como eu disse para você, mas quebrou porque começou errado, né? Porque se começar certo, com o benchmarking que eu falei, saber o produto que está vendendo, conhecer o produto, falar, esse produto é bom, esse produto não é fácil de ser copiado, esse produto não está na moda, ele é um produto que vai durar por muito tempo, porque tem coisas que é modismo, não é na moda. Ele falou, ele tem um ponto bom para vender, eu tenho um bom plano de negócio. Se ele obedecer às etapas e seguir as regras do mercado, que hoje é fácil, você pode fazer até um curso no Sebrae, não se arriscar antes de você começar, você tem que investir em você mesmo, né? No seu conhecimento. Tem chances muito grandes de dar certo, porque aquele 70% é porque começou errado, tá? Eles começaram como que eu posso falar, na ansiedade, sabe? Eu vou começar porque meu amigo fez, ele ficou rico, eu vi um cara lá naquela loja... Por que quebra, Mauro? Porque ele consumiu o que não era para consumir? Ele não girou, consumiu o que era para girar? Não, ele quebrou porque ele não conhece as regras do mercado, ele não sabe que capital de giro é uma coisa necessária, ele precisa ter capital de giro, ele não soube precificar corretamente. Não soube precificar corretamente. O dinheiro que entrou, ele mudou o padrão de vida dele, falou, está entrando dinheiro, aquele dinheiro não é dele, aquele dinheiro é para reinvestir. Aí ele foi lá e mudou o padrão de vida dele para satisfazer a família dele, comprou um carro novo, trocou isso. E aquele dinheiro tem que girar, ele tem que fazer uma reserva, ele tem que reinvestir o dinheiro dele. E o erro que muitas pessoas quebram, porque o erro mais fatal, um dos erros fatais que eu conheço, é quando a pessoa não tem um prolabore. É quando a pessoa monta qualquer tipo de negócio e ele pega o que precisa para pagar as contas da casa dele. Não, ele fala assim, eu montei meu negócio, o prolabore é um salário que ele coloca para ele, fala assim, eu vou pegar 5 mil por mês, esses 5 mil é para o meu padrão de vida de 5 mil, e eu não posso mexer. Ele tem que atrasar o padrão de vida dele aí por uns 3, 4 anos. Ele tem que atrasar o padrão de vida. Gente, vamos ver com 5 mil, vamos ver nessa nossa vida que a gente é feliz, dessa forma, e aí ele vai reinvestindo na empresa. Porque eu sempre falo, é melhor a empresa rica e o dono pobre. Então, a empresa vai ficando rica. Aí depois, com o tempo, ele vai falar, poxa vida, já está na hora da gente começar a tirar dinheiro e ter uma vida melhor. Porque a firma deu certo, nós sacrificamos nossa vida para que a empresa pudesse crescer. Então, aí dá certo. Então, quer dizer, vários fatores que eu falei para você. Esse dele é um dos fatais, né? A falta de planejamento e um monte de coisa. A ansiedade, eu vou ficar rico logo. Eu conheço um monte, um monte de pessoas que começaram assim, com tudo, e foi gastando dinheiro. Nossa, é bom para caramba, aquele dinheiro não é dele. Uma empresa saudável, eu acredito que ela tem de lucro que sobra 15%, 17%, em alguns casos 30%.
Então ele pega tudo, eu vejo a pessoa pega tudo. Meu, é incrível. Mas aí eu também aconselho fazer um bom curso de gestão no Senai, ler um bom livro e adquirir o conhecimento e ir para cima do mercado com pessoas que já estão há muito tempo na lida aí. Legal. Ok, Davis? Bom, para mim era isso que eu tinha que passar. Nós vamos fazer mais, porque eu gostei, hoje eu achei que foi interessante. É isso que eu quero ensinar as pessoas, eu quero dividir com as pessoas o meu conhecimento. Eu não sou muito bom, tem muitas coisas que eu estou aprendendo também, tem muitos erros que eu cometo também, mas os erros que eu cometo hoje não são os que eu cometi no passado, são erros novos. Porém, esses erros novos não me trazem prejuízo, porque eu sei o limite do risco que eu tenho que correr. Muitas coisas mudou na minha vida e eu quero continuar fazendo. Você falou, você lembra que você falou da minha disciplina? Mal não chega atrasado. Eu falei para você, não chega atrasado, eu não falto, eu venho. Então, a primeira coisa é disciplina, Davis. Tem que ter disciplina. E uma outra coisa importante, quando a pessoa monta uma fábrica, ou qualquer comércio, empreendedor, ele acorda, ele sempre, quando ele trabalhava de empregado, ele acordava cedinho. Mas na loja dele, ele vai abrir a loja às 9 horas. Eu já vi gente abrindo a loja às 9 horas. Às 8 horas, 8h30, 9 horas, ele abre a loja dele, vai para almoçar, não tem horário para voltar, tem que ter horário para voltar. Se tem sócio, ele tem que ter mais disciplina ainda, porque ele tem alguém para dar satisfação para ele. E um dia nós vamos estar aqui para falar também sobre sociedade, que eu acho que é muito bom você ter sócio. Você vai dividir o peso entre 2 ou 3 pessoas. Imagina você carregando um saco de cimento sozinho e dividindo por 2 ou 3 pessoas. Surgem mais ideias, surgem mais inovações. E a discussão sadia na sociedade tem que existir, porque opiniões são diferentes e você tem que ter um sócio que pensa diferente de você, porque se ele pensar igual, a empresa não vai dar certo. Ele tem que ter ética, ele tem que ter educação, ele tem que ser honesto, porém ele tem que ser de uma forma, você tem que ser de outra. Um caso, um trabalha na produção, outro trabalha na administração, e é assim que funciona. E assim que gira o empreendedorismo. E a gente vai passar mais coisas para o pessoal, tá bom? Obrigado aí por estar com a gente aí. Obrigado aí por esse dia também, que eu acho que foi muito produtivo. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast. Nós vamos fazer coisas melhores, maiores e melhores, com mais conteúdo para você. Esse conteúdo foi bom, mas eu sinto que eu tenho mais coisa para passar para vocês. Obrigado por nos assistir até agora. Muito obrigado.